Motoristas do transporte coletivo de Ribeirão pedem mais segurança contra as rabeiras nos coletivos, que muitas vezes causam acidentes. Os novos veículos já foram vandalizados por ciclistas que cometem esse delito. Imagens gravadas por um motorista mostram a situação dos ônibus novos. Lâmpadas traseiras danificadas e placas amassadas. Resultado das rabeiras na linha Jardim Cristo Redentor, Via Norte. O Israel é motorista e fala que eles não conseguem ver os ciclistas quando ficam no chamado ponto cego do coletivo. Na traseira também, e é um perigo acontecer acidente. Eles fazem aqui, ó. Aqui eles tiram, colocam um gancho, né, onde eles colocam dessa forma e pegam a rabeira. Quando não, outros pegam rabeira com o próprio pé assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Com o pé e outra vez guiando, né? É onde acontece a rabeira. E aí, geralmente, no ponto cego lá, a gente não tem a visão do ponto onde o retrovisor pega, né? Que ele tem um ângulo onde ele começa a pegar para poder você ter a visão da lateral do ônibus. Mês passado, um jovem caiu enquanto segurava a placa de um ônibus no centro da cidade. Por sorte, não havia veículos atrás. Em 2018, um menor morreu atropelado. Ele teria se desequilibrado e foi para o chão quando o condutor fez uma curva. O superintendente da RP Mob, empresa que gerencia o trânsito e o transporte urbano em Ribeirão, lamenta a fatalidade, repudia esse tipo de prática proibida e fala da dificuldade de inibir. Foram implantadas câmeras internas no salão, aumentamos o número de câmeras, inclusive a frontal do motorista para fiscalizar até as atitudes do motorista. Esse caso é um ponto cego, que ele não consegue visualizar a ação desses motociclistas, dessas bicicletas, essas pessoas que estão fazendo um vandalismo com os ônibus. Então, como você mesmo falou, é perigoso. Se tem uma frenagem mais brusca do ônibus, pode sofrer um acidente e até fatalidade. Então, conduzir de forma negativa esse tipo de ação e acionar as autoridades, se possível, como eu falei, Guarda Municipal, Polícia Militar e a própria RP Mob para tentar inibir. E quem possivelmente, o usuário, visualizar, chamar a atenção para que pare de ter esse uso indevido na traseira dos ônibus. Com o vandalismo, quem perde são os passageiros do transporte público. É não zelar pelo o que a gente usa e precisa, né? É não zelar pelo que é nosso, pelo que a gente usa. Lógico que a gente paga a passagem, mas se não tem ônibus, eu moro lá no Portal dos IPs, tem que ter consciência de preservar o patrimônio público, porque não é deles, é de todo mundo. É lógico que prejudica nós. A gente precisa do ônibus. Quebra os ônibus lá dentro, rasga tudo as poltronas, para que isso? O motorista não tem culpa nenhuma. O que ele vai fazer? É preocupante porque envolve segurança, né? E quando vier acontecer alguma coisa com esses menores, vai acabar sendo prejudicado o motorista, né? Porque é uma coisa que está acontecendo insistentemente no próprio bairro lá do Cristo Redentor, e não só com ônibus novo, com os ônibus velhos também, né? E aí são tudo menores de idade, entendeu? É uma situação que requer uma atenção do poder público. É o benefício que foi almejado desde 2012, quando a gente consegue trazer isso para Ribeirão, tem alguns prejuízos que não pode aceitar e o usuário, que eu falei, quem usa tem que cobrar também, ajudar-nos a cobrar e deixar esse vandalismo de lado. 12 ônibus novos estão em circulação na cidade e nos próximos dias serão mais 30 que estão em processo de emplacamento. E eles vão para as linhas HC USP, Jardim Recreio Itaú e Corredor de Ônibus Norte-Sul, que compreende as avenidas Independência, Meira Júnior e Pascoal Inec. A expectativa é gradativa. Para que chegue pelo menos os 150 que está em contrato esse ano, mas tem uma previsão das encalçadoras que chegue 200 carros ainda esse ano para Ribeirão. E assim que eles chegam em Ribeirão, tem um processo de tecnologia interna, que são as câmeras para a segurança do próprio usuário e dos motoristas, e do validador, que é onde dá o crédito para embarque. Junto a esses dois tipos de tecnologia, tem o Detran, que como tem um volume muito alto de veículos, acabou sendo moroso para liberar o emplacamento. Então, assim que for liberando o emplacamento e der um volume de veículos para implantação em linhas significativas para Ribeirão, vai ser implantado. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
O telefone para denunciar rabeira em ônibus ou mesmo atos de vandalismo nos coletivos, número 0800 161 6001. Eu vou repetir, 0800 161 6001. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso núcleo de jornalismo, Dr. Anderson Polverel, advogado. Doutor, muito boa tarde. A prática de pegar rabeira em ônibus é considerada crime ou é preciso criar uma lei municipal? Boa tarde, amigos da Clube. Pegar rabeira é sim crime. Ela pode ser enquadrado no crime de periquitação da vida. Esse crime significa, assim, era expor ele próprio o perigo à sua própria vida ou de terceiros. Nós sabemos, doutor, que em algumas cidades, como Barueri, por exemplo, foi sancionada uma lei que proíbe esse tipo de conduta sob pena de multa equivalente hoje a R$ 421 e até a remoção da bicicleta ou de veículos similares, enfim. É uma ideia de punição para tentar coibir e que poderia ser implantada também em Ribeirão? Olha, a princípio já existe no Código Brasileiro de Trânsito uma previsão para a apreensão de bicicletas e aplicação de multas para essas pessoas que eventualmente praticam esse delito. O que precisa é a Câmara Municipal fomentar o debate e provocar a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que é, pela lei, a responsável de enviar um projeto de lei para, de fato, definir e coibir essa conduta. E é justamente esse ponto que eu queria tocar agora, né? A importância desse assunto realmente ser tratado lá na Câmara. A Câmara Municipal tem um papel de fomentar esse debate, fazer audiências públicas e como fiscalizadora, cobrar do poder público, que é, na verdade, a Prefeitura, a emissão de um projeto de lei que a gente chama de Código de Posturas, que é disciplinar as posturas dos munícipes de Ribeirão Preto, incluindo esse evento que tem causado grandes prejuízos à população. A gente sabe aí que muitos ciclistas que pegam essas chamadas rabeiras são de fato menores de idade. E aí eu pergunto para o senhor, os pais podem ter alguma responsabilidade também nessa questão? Não só podem, como devem. Além da responsabilidade dos órgãos públicos, é responsabilidade da família, dos pais responsáveis, cuidar para que seus filhos não se envolvam em crimes. E eles podem ser responsabilizados não só pela reparação desses prejuízos causados aos ônibus, como também sofrer punições do âmbito da vara da infância e juventude em razão da prática do delito pelos seus filhos. Bem, se de um lado tem a responsabilidade dos pais, qual que é a responsabilidade, então, do município, principalmente na fiscalização, doutor? Eu acho que a responsabilidade aí deve ser conjunta, do Conselho Tutelar, da Vara da Infância, da Prefeitura, da MOB URB lá, e fazer com que identifique-se essas pessoas, punam os pais, os responsáveis e a própria pessoa que cometeu esse delito, para que isso não se espalhe em outros bairros e transforme isso num problema ainda maior. Doutor Anderson Polverel, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço.